Eu sou Guelcia Crusco e vamos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão da gente colocar os outros em primeiro lugar. Durante muito tempo na minha vida, eu fui muito prejudicada por falta de conhecimento, por querer o bem-estar dos outros, mesmo que passando por cima de mim, mesmo que me prejudicando. Eu queria ver o outro bem, eu queria tudo de melhor para o outro. E com isso eu ia me anulando, eu ia me colocando em último lugar, em tudo, em todos os sentidos da minha vida. Até que chegou um momento que eu cansei de tudo, porque as coisas começaram a dar muito errado e eu comecei então a questionar tudo, né? A minha vida de uma forma geral. E eu cheguei então a entender que tudo que eu havia aprendido com os meus pais, dessa coisa da gente fazer o bem, fazer a bondade, fazer a caridade, colocar os outros em primeiro lugar, eu cheguei à conclusão de que tudo aquilo estava errado, através dos conhecimentos que eu adquiri. Porque a gente só permanece no erro quando a gente não tem entendimento das coisas. E com o passar do tempo, eu fui buscando conhecimento, eu fui estudando, eu fui lendo, e eu fui vendo que a maneira que eu estava fazendo, estava agindo, estava errada. Nós não devemos nunca colocar os outros em primeiro lugar. Nós devemos estar em primeiro lugar, sempre. Muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas para a gente para fazer para o outro. Nós deixamos o nosso bem-estar de lado para o bem-estar do outro. A gente aprendeu isso. Eu aprendi isso, sabe, com os meus pais. E até que chegou um momento que, através dos conhecimentos, eu pude entender e ver que isso tudo estava errado, que aquilo tudo estava errado. Nós devemos nos amarmos em primeiro lugar, nos respeitarmos, nos colocarmos em primeiro lugar. Esta é a maneira correta de se fazer as coisas. Hoje em dia, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. A única diferença é que eu aprendi que, em primeiro lugar, sou eu. Sou eu. As outras coisas ou situações ficam em segundo plano. E hoje também eu não me anulo mais fazendo coisas para ajudar os outros e me prejudicando como eu fazia. Eu jamais farei isso hoje, porque eu tenho conhecimento. Então, eu acho que é muito importante nós termos essa consciência, né? Eu vejo muitas situações de pessoas que não podem fazer nada por determinada pessoa, em determinadas questões, e mesmo assim a pessoa ela se anula e ela vai e faz para o outro e leva para a cabeça depois. Eu acho, gente, que isso é uma coisa muito séria, sabe? E muitas das vezes também a gente vai e faz as coisas também, eu acho que por falta de conhecimento, ou também, não sei, por achar que é certo, né? E querer também o bem da pessoa, o bem-estar, eu não sei. E eu só sei que tem muita gente que faz isso. Eu conheço muitas pessoas que são muito, mas muito prejudicadas diante disso que eu estou falando para vocês, de colocar os outros em primeiro lugar. E por mais que a gente fala, né, que a gente tenta falar, orientar, muitas pessoas permanecem nessa maneira de ver
e entender isso, que isso está certo. Então ela se anula a vida toda e passa então a colocar os outros, a dar prioridade para os outros. Ela se abandona na vida, ela se abandona em tudo, ela se abandona nas coisas dela em prol do outro, em função do outro. Isso está errado, gente. Está errado. Eu falo porque eu era assim também no passado. E eu levei muito para a cabeça, sabe? Eu tive muitas quedas, muitos prejuízos por querer sempre o bem-estar dos outros. Mesmo que eu me desse mal no final de tudo, não tinha problema nenhum. Eu queria o bem dos outros. Olha só, né? Como que a gente, na inocência da gente, olha como a gente vê as coisas de maneira errada, né? Como a gente coloca as coisas na vida da gente de maneira errada, como a gente faz as coisas erradas. Eu só pude ver, entender e chegar a esse discernimento depois que eu adquiri conhecimento. Então é muito importante nós buscarmos conhecimentos, lermos, assistirmos palestras de autoajuda, ler livros de autoajuda, porque foi o que me ajudou, me fez ver que eu estava errada, eu estava enganada na maneira como eu estava fazendo, agindo, me anulando na vida, anulando nas minhas coisas e colocando os outros em primeiro lugar. Hoje em dia, gente, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. A única diferença é que hoje eu me coloco em primeiro lugar, sempre, sempre em primeiro lugar. Quando alguém me pede uma coisa, se dá para fazer, se me pede uma ajuda, primeiro eu analiso, eu vejo se dá, se aquilo não vai me prejudicar, se aquilo não vai me fazer falta, se eu posso fazer. Sabe, sendo dessa forma, analisando tudo isso, se eu vejo que, ok, eu não vou me prejudicar, vai dar para fazer, vai dar para ajudar, aí sim eu vou e faço, eu ajudo de bom coração. Caso contrário, eu não faço, gente, eu não faço, porque eu sei que depois eu vou pagar um preço alto por isso, né? Eu vou ser prejudicada. Então, é isso. A única coisa que mudou é que hoje eu me coloco em primeiro lugar sempre, sabe? É só isso, mas eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui. E é muito importante nós nos colocarmos em primeiro lugar, nos valorizarmos, nos amarmos. E está errado, está equivocado você achar que você tem que se anular na vida, ser prejudicado para fazer o bem para os outros. Está errado, gente. Isso está muito errado. Eu era assim no passado, eu fazia isso. E eu tive muitos problemas na minha vida. Tudo começou a dar errado, tudo começou a empacar. E foi aonde, então, eu parei com isso e fui buscar conhecimento, fui buscar entendimento e fui ver que, de fato, eu estava fazendo as coisas erradas, né? A gente não pode se anular na vida, nas tuas coisas, em prol do outro, jamais. Você pode sim fazer o bem, ajudar, desde que aquilo não vá te prejudicar depois. Sendo dessa forma, ok, pode fazer, está tudo certo, tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando você se anula na vida, anula nas coisas e coloca os outros em primeiro lugar, faz tudo em prol do outro. Aí sim está o problema. Infelizmente, tem situações que a gente não pode ajudar, que a gente não pode fazer nada, porque se a gente for fazer, a gente vai ser prejudicada. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E quando eu vejo que isso vai me trazer um certo prejuízo, gente, eu não faço, sabe? Eu não faço. Eu me poupo, né, de ser me prejudicada para fazer para o outro.
Eu me poupo disso, sabe? Então, quando eu vejo que aquilo vai ter uma consequência, que eu vou ser prejudicada, eu não faço, gente, eu não faço. E tem muita gente que não entende isso, né? Tem muita gente que não entende, fica brava, chateada e tudo mais. Mas o correto é esse, gente. Nós não podemos nos prejudicar para ajudar os outros. Devemos fazer as coisas conforme nós podemos, conforme aquilo dá para fazer. Falta entendimento, falta compreensão, é muita gente ignorante, é muita gente, sabe, que não tem conhecimento de nada. Ela se acha no direito de colocar acima de tudo, e você tem a obrigação de fazer, você tem a obrigação de ajudar. Não interessa se você vai ser prejudicado ou não. Ela pensa nela, ela pensa no seu próprio bem-estar, e você que se dane. Tem muita gente que pensa e acha que é assim, e é assim que tem que ser. E quando você fala não, aí a pessoa então fica brava, chateada, não entende, acha que você é arrogante, que você é ignorante, que você é mesquinha, que você é isso, que você é aquilo. Pinta de você ali uma figura horrorosa, tudo porque você falou não, sabendo que você poderia ser prejudicada, você disse não. E diante disso tudo, você é visto como um monstro. Porque você não pôde atender os desejos, o pedido daquela ou daquelas pessoas, né? Se anulando e colocando elas em primeiro lugar. Quando você passa a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É complicado, viu, gente? É complicado, é difícil. A gente perde amizade, as pessoas perdem amizade com a gente porque elas acham que a gente é arrogante, que a gente é metida, que a gente não tem sentimento, que a gente é fria, que a gente deveria sim ajudar, que a gente deveria sim fazer um esforço para ajudar, sabe? Só que elas não entendem que as coisas não é dessa forma, não é dessa maneira. Hoje em dia eu me coloco sempre em primeiro lugar, e é aquilo que eu falei para vocês. Faço sim as coisas conforme eu posso fazer, conforme dá para fazer, conforme eu posso. Eu analiso se aquilo não vai me prejudicar, se não vai, ok, eu faço de bom coração e tudo mais. Agora, sendo ao contrário, eu não faço, não faço e pronto. Tem muita gente que não gosta, leva isso para outro lado e fica chateado e tudo mais. Fazer o quê, né? Nós não podemos agradar a todo mundo. Nós não podemos nunca, jamais, sermos prejudicados em todos os sentidos da nossa vida só para agradar o outro, colocar o outro em primeiro lugar. Isso está errado. Quem deve estar em primeiro lugar somos nós. É a maneira que eu vejo hoje, depois de levar tanto para a cabeça, sabe? E depois, diante de conhecimentos, depois de ler muitos livros de autoajuda, eu cheguei a essa conclusão de que o certo sempre é você estar em primeiro lugar. Você nunca deve se anular por ninguém e por nada em prol do bem de outra pessoa. Jamais. Beijo.